Crime de apropriação indébita, comum nas nossas provas. Cuidado com ele. Vejam bem, o que é a apropriação indébita? Aí vem no artigo 168. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tem posse ou detenção. Primeira coisa, senhores. Na apropriação indébita, diferentemente do que acontece lá no furto, aonde o autor subtrai, toma o bem do proprietário, perfeito? Na apropriação indébita, o bem chega nas mãos do autor do crime de forma lícita, de forma querida, de forma autorizada por aquele proprietário. Se uma pessoa empresta para determinado indivíduo um livro, até aí tudo bem, está tudo certo. Então, ó, o Joãozinho emprestou para o Antônio um livro. Ok, beleza. Que conduta que é ilícito aqui? Nenhuma conduta. Então, o livro foi parar na mão do Antônio de forma totalmente lícita. Show de bola. Beleza, até aqui nada. Mas quando o Antônio inverte o ânimos da posse, age como se fosse dono da coisa, aí é que existe o crime, a apropriação indébita. Então o Antônio recebeu do Joãozinho o livro, beleza. Então, ó, o livro foi passado de forma lícita, através do empréstimo, mas em dado momento o Antônio inverteu o ânimos da posse. Passou a se comportar como se fosse o dono da coisa. Quando ele passa a se comportar como se ele fosse dono da coisa, existe o crime de apropriação indébita. Por quê? Porque tem alguns poderes com relação à coisa que são próprios de quem tem propriedade. Vejam bem, se eu quero destruir um bem que é meu, eu posso? Pode. Quero vender? Pode? Pode. Quero doar? Pode? Pode. Quero emprestar? Posso? Pode. Agora, quem recebe por empréstimo essa coisa? Ele pode vender, doar, danificar, emprestar? Não. Porque isso é poder do dono. A partir do momento que ele passa, então, a exercer esses poderes do dono, existe o crime de apropriação indébita. Perfeito? Vamos lá. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Meus amigos, o depósito necessário é conceituado lá no Código Civil de várias formas. Dentre elas, dentre as possibilidades de depósito necessário, existe o depósito miserável, que é o tratado aqui no inciso 1. Vejam bem, o depósito miserável dentro do depósito necessário é aquele aonde ocorre uma calamidade pública e, em decorrência dessa calamidade, incêndio, inundação, naufrágio, saque, a vítima se vê obrigada na situação de repassar ao autor os bens, para que aquele autor cuide enquanto estiver neste período calamitoso. Então ele não está doando os seus bens, não. Perfeito? Ele não está doando, ele está falando assim, ó, cuida dos meus bens enquanto eu estou nesse cenário. Depois eu quero meus bens de volta. Perfeito? Então eu vou lá, né? Naquela questão, qualquer questão dessa, aconteceu uma inundação, né? Eu não tenho como, minha casa está debaixo d'água. Os bens que eu consegui salvar, geladeira, televisão, micro-ondas, eu passo para o fulano e peço para ele para guardar para mim. Ele aceita guardar e me devolver. Ok. Quando eu vou lá buscar, ele fala assim, não vou te devolver. Então ele passou neste momento a se comportar como se ele fosse dono da coisa. Ocorre o crime agora com aumento de pena.
na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário judicial. Todas essas figuras são pessoas que têm a guarda de bens, perfeito? Têm a guarda de bens em nome de outras. Devem guardar, devem proteger os bens, por quê? Porque a pessoa para a qual eles estão protegendo e guardando os bens, naquele momento não tem condição de recebê-los. O tutor em relação ao tutelado, o menor, não tem condição de receber os bens, de gerir aqueles bens enquanto ele é menor. Então, o tutor fica na posse daqueles bens para gerenciá-los e quando estiver na hora, quando esse menor for passar para a maioridade, tiver condição de gerir os seus bens, que ele entregue os bens para o menor, que agora é maior. Nesse momento ele se nega, fala, não vou entregar, é meu, e vou vender. Aí ele cai na apropriação indébita na forma qualificada, no aumento de pena. Em razão de ofício, emprego ou profissão. Aqui, na verdade, nesse caso do aumento de pena, eu não tenho nem a entrega da coisa baseado na confiança. Aqui a entrega da coisa de forma lícita a esse agente, por conta do ofício, emprego ou profissão, ele se dá por causa do cargo que o indivíduo ocupa, por causa da atividade profissional que ele ocupa. Então, por exemplo, o advogado, quando ele recebe valores do seu cliente para fazer pagamentos, né, para ir lá pagar um perito, por exemplo, um perito privado, ele tem que pegar aquele dinheiro, ele recebeu, mas não foi para ele recebeu para transmitir. A partir do momento que ele se apropria daquele dinheiro, ele comete apropriação indébita. Por quê? O cliente entregou de forma lícita para ele, mas não para ele ficar para ele. Foi para ele pagar um terceiro. Ele não paga e se apropria, apropriação indébita. Cai aqui, ó. Recebeu o bem em razão da profissão. Tá ok? Bom, vamos lá. Meus amigos, agora a questão da apropriação de coisa à vida por erro, caso fortuito ou força da natureza. É uma apropriação, não deixa de ser uma apropriação indébita. Agora vamos entender aqui, é uma modalidade específica. 169, leiam comigo. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda em seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Senhores, nesse caso aqui, vejam bem, a vítima não entrega o bem ao autor. O bem não vai chegar às mãos do autor de forma lícita pela vítima. Aqui o bem chega para o autor, perfeito? Por outros eventos, que não pelas mãos da vítima. Como que chega, então, esse bem nas mãos do autor? Chega ao seu poder por erro. Erro é o quê? Falsa percepção da realidade. Então, um entregador, coloquei aqui, ó, um entregador, um motoboy qualquer, acha que está entregando um produto que foi encomendado no endereço certo, mas não, o endereço era 69, ele entregou no 96. Confundiu, ok? Então ele entregou. A pessoa simplesmente cai no crime porque ela se silencia. Ela sabe que não é para ela, que ela não encomendou, fica quieta e absorve, e se apropria do bem. Então o crime é esse. Outra situação é quando o bem chega por caso fortuito, que é um evento acidental, não é? Então, vejam bem, o cidadão, o cachorro de um indivíduo. O cachorro de um indivíduo vai na casa do vizinho, morde um pacote e leva para a casa do seu dono. O dono sabe que não é dele, abre o pacote e fica para ele, se apropria do bem. Foi por caso fortuito, crime, força da natureza. Então, o automóvel, né, boiando, em enchente, cai lá na minha garagem, de presente. Ganhei um automóvel, caiu na minha garagem. Não, não pode ser assim, o objeto não é seu. Quando eu me aproprio do bem, eu cometo o crime. Perfeito? Vamos lá. O parágrafo único fala assim, na mesma pena incorre quem? Apropriação de tesouro. Quem acha tesouro em prédio alheio e se apropria no todo ou em parte da cota que tem direito
o proprietário do prédio. Aqui está falando o seguinte, o que é tesouro? Tesouro é coisa preciosa, valiosa. Tá ok? Então, senhores, o tesouro também não pode ter dono. Perfeito? Se ele tiver dono, ele pertence ao dono. Mas não, o tesouro, ele está lá escondido em algum lugar e ninguém sabe, né? Há muito tempo atrás e ninguém sabe de quem que é. Então, o que se fala? O Código Civil fala que quando eu acho esse tesouro na propriedade alheia, perfeito? Eu tenho direito? Tenho. Como que acontece? Divisão em cotas ou partes iguais. Perfeito? Então, se eu acho ao acaso tesouro, eu tenho que dividir com o dono do prédio, ou seja, com o dono do terreno, com o dono do imóvel onde o tesouro foi localizado. A partir do momento que eu me aproprio do todo, que eu me aproprio da parte que o proprietário tem direito, eu cometo o crime. Outra situação trazida aqui pela legislação, e isso é muito interessante, é o inciso 2º. Acompanhem no slide. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Vamos entender aqui. Meus amigos, as pessoas falam assim, se eu achei, achado não é roubado. Realmente, achado não é roubado, mas isso é um tipo de apropriação, senhores. É criminalizado. Então, quando eu acho uma coisa perdida, a minha obrigação é entregar a quem de direito. Se eu sei quem é o dono, eu devo restituir ao dono. Se eu não sei quem é o dono, eu devo restituir à autoridade competente. E se eu não restituir e ficar para mim? Aí você comete o crime, a apropriação de coisa achada. Primeira situação que eu quero que vocês se lembrem. Uma coisa perdida é diferente de uma coisa esquecida. Tá ok? Então, olha só. Se eu perdi alguma coisa, eu estou andando na rua, a minha carteira cai do bolso e eu não sei aonde que ela está. Isso é coisa perdida. Coisa perdida, o proprietário não tem nem noção aonde que a coisa está. Perfeito? Então, se alguém acha a carteira, verificou lá que tem o meu documento e não me devolve, perfeito? Ele comete o crime de apropriação de coisa achada quando ele se apropria daquele bem. Perfeito? E o que é coisa esquecida? Coisa esquecida é quando o proprietário sabe aonde que ele está. Por um lapso de memória, ele deixou de levar a coisa. Então, eu estou lá na academia, né, malhando, aí eu estou correndo na esteira e esqueço o celular na esteira. Saio da academia, vou para o serviço, quando eu chego lá, eu lembro, meu celular está na esteira, volto para buscar. Outra pessoa já gatunou o celular, já pegou o celular. Aquela pessoa não comete o crime de apropriação de coisa achada, porque eu só consigo achar o que foi perdido. Aquela pessoa comete o crime de furto. Por quê? Porque a coisa ali estava esquecida, não estava perdida. Perfeito? Então isso tem que ficar bastante claro. Vejam bem, quando eu não sei quem que é o proprietário, a minha obrigação com relação àquela coisa perdida é entregá-la para a autoridade competente. Ou na delegacia, ou fazer um registro de ocorrência na polícia militar, mas fazer a entrega daquele bem. Perfeito? Vejam bem, eu tenho um prazo para isso. Este crime só se consuma depois de esgotado esse prazo. Eu tenho um prazo de 15 dias. Se eu não entrego ao dono ou à autoridade competente no prazo de 15 dias, eu cometo o crime. Tá ok? Cai no crime. Bom, vamos lá.